Como atleta, fez história. Como dirigente, está fazendo e vai fazer muito mais. Nosso entrevistado de hoje é meu amigo Marcos Vinícius. Tudo bom, Marcos? Prazer, obrigado pelo convite. Obrigado a você ter vindo aqui. Vamos contar para esse pessoal que não te conhece, né? Como é que quais foram as suas conquistas no voleibol? A minha história é uma história antiga, né? Antiga, né? Do começo do sucesso do voleibol. Na verdade, eu fui de uma geração, da geração de prata. Foi a geração que fez o início dessa história maravilhosa do vôlei. 84? 84, na verdade, ela começou antes, né? Eu sou gaúcho de Bento Gonçalves. E vim do Sul quando o Braga montou aquele time da Atlântica Boa Vista. O Nussmann era, então, presidente da Confederação Brasileira de Vôlei. E montou o primeiro time profissional no Brasil, que foi a Atlântica Boa Vista. E em São Paulo montou-se a Pirelli. Metade da seleção jogava no Rio, metade em São Paulo. Primeiro resultado brasileiro, em 81, eu estava na Seleção Brasileira Juvenil, fomos vice-campeões do mundo nos Estados Unidos. Daí eu fui à seleção adulta e fomos pela primeira vez medalhistas de bronze na Copa do Mundo do Japão, em 81 ainda. 82, vice-campeão do mundo, 83, campeão pan-americano, e aí 84, a primeira medalha olímpica brasileira com a prata na final contra os Estados Unidos. De lá para cá, o sucesso absoluto brasileiro, 2 medalhas de ouro no masculino, 1 medalha de ouro no feminino, e toda essa história aí do melhor vôlei do mundo, masculino e feminino, quadra e praia. Aquela geração de 84 marcou, né? Tá todo mundo... E toda vez que eu falo, eu gosto de lembrar, porque as pessoas, o Brasil tem essa mania de ter memória curta, então vamos lá. Número 1, Bernardinho, número 2, Xandó, número 3, Badá, 4, Montanaro, 5, Rui, 6, Renan, 7, William, 8, Amauri, eu 9, 10, Maracanã, 11 Léo, 12 Bernard, 14 Fernandão. E o Bernard com aquela Jornada nas Estrelas, o Montanaro e o Renan com Viagem ao Fundo do Mar, que era o saque saltando no começo. Bebeto de Freitas era o técnico, Jorjão e Brunora eram os 2 auxiliares, Paulo Sérgio era o preparador físico. Então, realmente foi uma turma que... Marcou, né? Vocês marcaram. Fez a mudança do amador para o profissional. Essa coisa de tradição, eu fiquei sabendo outro dia que foi feita uma pesquisa na Alemanha de uma redação que passaram para meninos e meninas entre 14 e 18 anos, para eles falarem sobre o muro de Berlim. Alguns perguntaram, que muro? Exato. Então não é só um problema nosso, não, tá? Mas eu digo nosso porque eu rodo muito o mundo aí e... A importância que dão para o medalhista olímpico, onde eu chego, em alguns países do mundo, é completamente diferente do que o Brasil considera. Isso aí já foi do passado, não tem mais. Aliás, você era voluntário no COB, né? Exato. E agora você passou a ser o quê? Na verdade, eu fiz uma carreira meio diferente para um atleta olímpico, né? Eu joguei na Seleção Brasileira durante 14 anos, joguei como profissional durante 18 anos, voltei da Itália, joguei minhas últimas 3 temporadas na Itália. Voltei de lá, formei em economia, fiz um mestrado em marketing e me aprimorei em seguros. Então, nos últimos 16 anos eu fui executivo do mercado financeiro e seguros, corretora, banco, seguradora. E desde 99 o Nussmann me convidou como chefe de delegação, então eu fui chefe como voluntário, né? Chefe das últimas 3 delegações olímpicas do Brasil, Sydney, Atenas e Beijing, das últimas 3 pan-americanas. Pan-americanas também. Winnipeg, República Dominicana e Rio de Janeiro. E o ano passado, em novembro, o conselho do COB me convidou para fazer uma mudança na estrutura do COB. Na verdade, estavam criando uma superintendência executiva. Sim. Acharam que eu, com a minha experiência esportiva, nós acabamos de falar, e com a experiência executiva que poucos atletas olímpicos têm, na verdade é difícil, né, você conseguir fazer uma dupla função, como foi o meu caso, né? Fui lá muito tempo profissional e depois muito tempo executivo. Então acho que caiu ali meio como uma luva essa função que eles criaram e que eu assumi em novembro. Estou completando agora 6 meses dessa nova função. Eu sou superintendente executivo de esportes do Comitê Olímpico Brasileiro. Do comitê, tá. Juntei ali as 3 grandes áreas esportivas. Como é que é juntar essas 3 áreas esportivas dentro do COB? Perfeito. Como é que é o COB tinha 3 áreas gerenciadas por 3 grandes gerentes. Uma, iniciação e fomento, que cuida principalmente da Olimpíada Escolar, Olimpíada Universitária e eventos. Então é uma parte mais, eu diria assim, da juventude. Tá. Aqui, Edgar Rubner, ele foi atleta de handebol, foi técnico de handebol, presidente da federação. Ele é paranaense, então vem lá do Sul com essa bagagem. Edgar é conhecido. No meio, Agberto Guimarães, atleta olímpico, corredor de 800 metros, finalista olímpico durante 2 Olimpíadas. O Agberto é na área de desenvolvimento. Ele tem toda a responsabilidade de qualificação de pessoal,
qualificação de treinadores, ciência do esporte, Instituto Olímpico Brasileiro, todo o relacionamento internacional com as federações e com os outros comitês e com o Comitê Olímpico Internacional. E a área que é mais conhecida do público em geral, que é o alto rendimento. Sim. Lembrando que o Agberto, atleta olímpico do atletismo e do Pará, e no alto rendimento, José Roberto Perrillier, ex-goleiro do Fluminense, sim, teve uma experiência grande como clube, confederação e agora no COB junto com o NUSMA desde 96. Ele cuida de todas as seleções, todos os eventos, Olimpíada, Pan-Americano, Sul-Americano, praia, quadra, o que for ligado ao alto rendimento está nessa gerência geral do Peri. Eles três andavam muito bem no COB, só que cada um pro seu lado, cada um fazendo a sua estratégia. Sim. Desde novembro nós juntamos inclusive fisicamente, botei os três sentados numa mesma sala, como num banco, numa corretora, numa seguradora grande, isso acontece. Então, quando você vai ali para falar de um assunto, você fala com os três assuntos, você fala com os três níveis né? de necessidade esportiva. Um presidente de confederação vai para falar da sua seleção olímpica permanente, mas aproveita e fala da Olimpíada Escolar, sim, e aproveita e fala da qualificação do seu treinador. Sim. Então isso melhorou muito. Nós descemos as equipes também para uma mesma grande área. Hoje nós temos ali quase 40 funcionários só de esportes juntos numa mesma área. Então, quando você está falando lá de uma viagem para a Olimpíada, ele está pensando o que está acontecendo na parte de ciência, ele está pensando o que pode usar dessa viagem na Olimpíada Escolar, na Olimpíada Universitária. Então, houve realmente uma soma de ações. Círculo vicioso de experiências, né? Para o bem. É para o bem, exatamente. Então, isso tem acontecido de forma muito agradável. Foram 6 meses que passaram de forma muito rápida, porque nós tivemos algumas, assim, não planejadas ações no meio. Eu assumi em novembro, em novembro nós tivemos novembro de 2008. Naquele mês nós tivemos 3 audiências públicas que já estavam programadas, então eu fui a Brasília apresentar ao Senado e ao Congresso o que eles analisaram como um resultado ruim de Beijing em 2008. A público em geral achou que fosse ruim, eles abriram 3 audiências públicas para que isso fosse explicado e nós aproveitamos com uma grande oportunidade. Era poder falar com um público que nós não falamos normalmente e explicar que aquilo lá foi um ótimo resultado, explicar... Eu queria saber isso, a tua opinião também. A nossa visão, ela não é só de soma de medalhas. Então você olha... gosta de ganhar sempre. Nós também. Segundo para baixo é o último, né? E para o esporte isso deve ser considerado, é importante, mas não é o único. Então a gente olha com um prisma muito maior. Eu olho o número de atletas classificados, o número de modalidades que nós aumentamos, número de finais, aliás, número de entre os 10. Número de atletas, né? Que nós maior número de atletas, maior número de modalidades que nós disputamos pela primeira vez, 40% mais finais do que Atenas. Pô, que legal, então, 40% mais finais. Então, final, eu digo, no atletismo são os 8, na natação são os 8, nos esportes coletivos você participar de uma das semifinais. Então, se você pegar só os esportes coletivos, nós somos a 3ª potência mundial, só coletivo. Porque o brasileiro tem na sua cultura futebol, basquete, handebol, polo aquático. Nós temos esses esportes como modelo para o Brasil. Então, se nós pegarmos só o resultado, nós fomos medalhistas masculino e feminino no vôlei, masculino e feminino no futebol. Nós fomos medalhista e mais uma, agora que falta, basquete feminino nas últimas vezes. Então, se você somar os resultados do Brasil coletivos, de basquete nós fomos... o feminino, o masculino não classificou e o feminino foi bem, tem 2 medalhas na sua história, na sua história olímpica. 2012, o que você está esperando? 2016, vamos deixar... Vamos deixar para lá. 2012 é uma evolução desse trabalho. Realmente, hoje nós estamos numa discussão. A hora que você faz um projeto de sucesso, aparecem outros elementos que querem participar do sucesso. Hoje nós estamos numa discussão da alteração da lei, os clubes merecem, os clubes não merecem, claro que merecem. Eu sou formado em clube, joguei no Flamengo, joguei no Botafogo, joguei na Sojipo, joguei em clube profissional, joguei em clube internacional, então sei da importância dos clubes, mas não adianta mexer num dinheiro que já está distribuído e está bem aplicado. Verdade. Vamos criar um dinheiro novo e que todo mundo tenha direito a esse. Então até a proposta do COB, agora encaminhada aos clubes, é que em vez de 2% das loterias, passe a ser 2,5%, e esse meio vai diretamente para os clubes formadores de atletas olímpicos. Eu acho que atende aos 2 lados e vai somar para o esporte brasileiro. Então, para 2012, a nossa ideia é que isso evolua. Nós estamos profissionalizando o COB e as confederações, estamos aprimorando e entendendo os detalhes. Nós estamos montando a ciência do esporte no Maria Lenk, que foi uma herança do PAN, que teve também o seu lado negativo num primeiro momento, porque você receber só uma instalação, se você não tiver dinheiro para fazer ela rodar, não é tão simples assim. Você está lá com a instalação, mas você precisa... E nós fomos atrás, nós conseguimos dinheiro
no Ministério da Ciência e Tecnologia, através do FINEP, nós conseguimos a lei de incentivo e fomos aprovados agora, estamos fazendo a captação para que aquilo funcione e vai passar a funcionar. Então ali vai ter ciência do esporte, que é o detalhe que faz a diferença. No alto nível, é 1 segundo, é 1 milímetro, é 1 centímetro, como foi a Malren que ganhou por 1 centímetro a primeira medalha olímpica individual salto triplo dela, no salto em distância. No salto de distância da Malren. Então, nós estamos indo para esse detalhe e esperamos que seja uma evolução, sim, para 2012. Para a gente finalizar, qual é o sonho do Marcos Vinícius Freire? Meu sonho é, em 2016, ser o chefe da missão brasileira no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, muito Porque aí soma tudo. É isso. Soma tudo. O Rio de Janeiro merece 2016. É isso. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado a você. Por ter atendido aqui a nossa solicitação. E quando a gente precisar qualquer coisa, a gente à disposição. Chama lá, tá bom? Obrigado. E você já sabe, se quiser falar com a gente, deixa aqui o seu comentário. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau. O nosso uso no Maria Lenk vai ser assim. Tem uma parte que ali é detecção e desenvolvimento de talentos. Tem uma parte que é esporte, mas a gente tem o apoio no dever de casa. A gente vai ter ali línguas e informática. Então a gente está juntando, porque a gente sabe também que é uma pirâmide. Sim. Que Marcos Vinícius ou atletas olímpicos são poucos que saem de uma base grande. Sim. Eu tenho que preparar o cara para o futuro.